Bem-vindos a mais uma live do Momento Literário. Nós estamos aqui quartas-feiras, sempre trazendo novidades para vocês do mundo literário, trazendo escritores que foram ativados, escritores que transformaram sua história, né, em livros, em capítulos. Nós estamos aqui hoje com uma presença especial, uma das escritoras do livro Legado das Empreendedoras de Sucesso, um novo livro que está sendo lançado pela editora SMG, e vai ser muito bacana porque ela é a primeira escritora desse livro que vai estar com a gente. Na semana que vem nós teremos outra escritora e assim sucessivamente. Para vocês entenderem um pouco o que é o movimento Ativando Escritores. O movimento Ativando Escritores, ele é um movimento onde nós da editora SMG, eu, a Gisele, minha esposa, nós, desde dezembro de 2021, nós estamos aqui na internet, estamos Brasil afora, buscando pessoas que queiram, que desejam, que queimem seu coração escrever o seu livro e não sabem como escrever. E o movimento Ativando Escritores, ele vem com qual perspectiva, qual o grande objetivo desse movimento? É ativar o escritor que existe dentro de você a contar a sua própria história. E esse movimento ele está fundamentado em 4 pilares. O primeiro é que quem escreve tem autocura, né? Muitas pessoas que participaram do movimento Ativando Escritores, eles passaram por um processo de autocura, muitas vezes quiseram contar sobre um desafio, algo que passaram, um momento de superação, e no momento que escreveram seus capítulos entenderam ainda mais o motivo pelo qual. O segundo pilar é você curar e transformar vidas, é você através da sua história mostrar que outras pessoas não estão sozinhas no barco, e que sim, se você passou por esse momento de superação, se você passou por um momento de desafio, elas também podem passar. O terceiro pilar é você deixar legado para as futuras gerações. Imagine você daqui 80, 90 anos, quando você não estiver mais aqui, um neto, um bisneto, um trineto teu, pegar um livro que você escreveu, um capítulo de um livro que você escreveu e ver lá você contando a história. Não é aquela famosa telefone sem fio. O filho passa por filho, que passa por neto, que passa por outro, e quando você viu, a história se perdeu ao longo das informações. Então, quando você escreve um livro, você deixa o legado, deixa sua história ser contadas para a posteridade. E o quarto pilar do movimento Ativando Escritores, não tão importante quanto os outros, mas que vale a pena comentar aqui, é que quando você escreve um livro em coautoria com outras pessoas, quando você escreve o seu livro, um capítulo, pessoas próximas a você, pessoas que te conhecem, pessoas do seu network, próximos do seu network, vão querer saber como é que é se tornar um escritor, como é que é a sua história de vida. Então você aqui está fazendo o quê? Voltando, nós estamos resgatando e incentivando a leitura de livros físicos. Então, através desses 4 pilares, o movimento Ativando Escritores está aí praticamente 18 meses ativando mais de 160 escritores a serem escritores das suas próprias histórias. Vou chamar aqui a nossa grande convidada, essa pessoa especial que vai estar fazendo com a gente aqui a live de hoje, para que ela se apresente. Deixa eu ver onde ela está aqui, só um minutinho. Pessoal, enquanto eu chamo ela, não esquece de mandar o aviãozinho, botão de... Muito especial essa live aqui, ela vai trazer muitos insights através da história dessa empreendedora de sucesso. Boa noite, Manu, tudo certo? Tudo certinho. Um prazer estar aqui participando dessa Legal. live. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim, né? Só tô me organizando aqui porque agora cortou um pouco a testa, mas vamos lá. Que legal, Manu. É uma honra te receber aqui no meu perfil, né? Você que está participando aí como uma das escritoras do livro Legado das Empreendedoras de Sucesso. E
O Legado das Empreendedoras de Sucesso está aí, já está na primeira versão escrita, está passando por todo esse processo de iteração. Logo, logo sai aí o lançamento dele. Nós vamos estar falando aqui ao longo dessa live. Você que está aqui com a gente, acompanhe até o final, porque além de você pegar muitos insights através dessa história dessa mulher que é incrível, no final nós vamos falar aí sobre quando o livro vai ser, quando é o pré-lançamento desse livro, né? Mas antes, Manuela, eu quero que você se apresente, diga quem você é, o que você faz e da onde você fala. Pois é, eu sou Manuela Oliveira, sou de Feira de Santana, da Bahia, e sou bailarina, professora de balé clássico, educadora física também e diretora artística da E-Arte. Muito legal, muito bacana. Balé, né, exige bastante disciplina. Acho que ao longo da live a gente vai trazer muitas coisas, né, que o próprio balé traz e que tem em comum para quem vai escrever um capítulo, quem vai escrever um livro, né? Ô Manuela, conta pra gente, né, como é que você recebeu o convite, como é que foi participar desse projeto do livro aí, O Legado das Empreendedoras de Sucesso? Como é que surgiu esse convite? Dá um overview aí pra galera, para eles entenderem como é que funcionou e como é que você hoje se tornou uma das escritoras desse livro. Na verdade, foi um convite inesperado. Eu recebi através de um contato de Bruna, que está até aqui na live. Uhum. Até que dar um alô, viu, gente? Pessoal conhecido que está aqui na live. Um primo meu, escritor, Vladimir, já estou vendo aqui que entrou. E o pessoal, né, que está interessado no assunto. Minha família também está aqui. Então, assim, Bruna entrou em contato comigo. Ela já me conhecia. Ela disse que já foi minha aluna quando era pequena, né, no balé. E conhecia a minha história em feira, a minha história, né, de crescimento na dança, na arte. E achou que o meu perfil era de uma das pessoas que poderiam estar nesse livro, Empreendedoras de Sucesso. Então, a primeira reação minha foi pensar que não. Eu falei, não, Bruna, eu estou num período bem atribulado, eu estou com as questões de saúde na família, o ano ainda está começando, eu não vou ter tempo. Como é que eu vou sentar para escrever em meio a tantas demandas de trabalho? Aí ela, com muito argumento verdadeiro, me convenceu. Disse assim, Manuela, não é difícil assim. Eu disse, mas eu não sou escritora, eu tenho facilidade até de escrever, de falar, mas eu nunca escrevi, né? É um capítulo de um livro. Ela disse, olha, aconteceu isso também comigo. Eu também fiz parte da edição anterior e não foi difícil. O pessoal da editora também vai dar um norte para quem dizer, né, por que caminho ir. E você apenas vai falar da sua história. Nada além vai ser fácil, porque você vai falar do que você vive, das suas experiências. E na mesma conversa, eu ainda pedi para pensar. Uhum. Eu falei, eu vou pensar, não vai dar, eu não vou dar conta. Aí não foi nem assim, exatamente pelo escrever, é mais o parar e não é tanto tempo assim para escrever. Aí na mesma conversa eu falei, não, eu vou enfrentar. Eu tenho certeza que minha família vai se orgulhar de mim e vai me apoiar. E aí não foi difícil. Eu sentei, na verdade, 2 dias para escrever. Sentei um dia, fiz 80% do livro, aí não deu mais tempo. Aí depois o outro dia eu sentei e fiz, e depois fui lendo, né, para ver se me agradava. E foi tudo certo, está dando tudo certo. Muito legal, muito legal. Todas as pessoas, né, eu estava comentando aqui um pouquinho antes, fazendo a introdução dessa live, comentando que, assim, O Legado das Empreendedoras de Sucesso é o 10º livro em coautoria que a gente realiza aqui, a editora SMG, né? O livro em coautoria, livro coletivo, para quem sabe, é um livro onde vários escritores, várias pessoas escrevem suas histórias de superação e contam um pouco da sua história para se tornar, sim, aí escritores da sua história. E em todos os livros sempre tem, quando as pessoas são convidadas, a primeira reação da maioria, assim, vamos colocar assim, maioria absoluta é assim, não vai dar tempo, não, eu não sei o que escrever, não, eu não sou escritor. E elas passam, depois que elas aceitam
se desafiarem a escreverem os seus livros, elas entendem por que, que elas foram convidadas e por que naquele momento elas deveriam fazer parte desse processo. É natural, obviamente, que muitas pessoas desistem pelo caminho, mas todas que vão do início ao fim, elas entendem o processo de transformação que elas passam, né? Eu imagino que você, depois de ter escrito o capítulo do seu livro, você para e pensa e diga, de ver hoje e diz assim, caramba, eu não sabia que eu tinha essa capacidade de escrever, né? E assim é com todos. Antes de eu te passar a bola, jogar a bola para a próxima pergunta, eu só quero falar assim, que teve vários escritores, teve uma escritora nesses 10 livros que ela passou por 3 livros. Ela recebeu 3 convites da nossa editora. No primeiro ela entrou, fugiu. No segundo ela entrou, fugiu. No terceiro ela entrou, convidou meia dúzia de amigas para escrever o livro. E ela disse assim, dessa vez eu não vou fugir de vocês. Eu trouxe 6 amigas comigo e se elas escreverem eu não vou ter para onde correr. Nos 45 do segundo tempo ela me mandou uma mensagem, Jefferson, eu não vou escrever de novo. Eu disse, mas caramba, as tuas 6 amigas que você falou para mim que se elas escrevessem você teria que escrever, você disse que não fugiria. E agora chegou a tua vez de escrever. Dessa vez você não foge. Aí ela parou, deu aquele baque e falou assim, caramba, realmente eu me comprometi com elas e eu vou escrever esse livro. E daí, só para entender o motivo pelo qual por que que ela estava fugindo. Ela imaginava que quando a gente convidava ela para escrever o livro, que a gente escreveu o capítulo dela. E daí ela se tocou da seguinte situação, ela estava sendo aquela criança birrenta. Sabe quando a gente é criança, pequena, que a gente quer alguma coisa, o pai e a mãe diz assim, não, agora não? E ela continua, mas eu quero, eu quero. E aí é que está a grande sacada das pessoas que aceitam o desafio de escrever um livro, né? De escrever um capítulo do livro. Eu gosto muito de falar, né? E a gente ouve muito aí que as pessoas mais bem-sucedidas da história são aquelas pessoas que tomam decisões rápidas. No caso dela, não foi tão rápida, mas a partir do momento que ela entendeu que ela estava sendo uma criança de 5 anos, escreveu o capítulo, ela conseguiu depois organizar um segundo livro que também fala de mulheres e os desafios do dia a dia, tanto do empreendedorismo como sendo mães, e ela já tem 2 livros publicados. E diante desse fato, sabe, Manu, essa pergunta que eu sempre faço para todos os escritores que passam aqui na live. Qual foi a sua transformação e o que você pode dizer para aquela pessoa que ainda está em dúvida de escrever um capítulo de um livro, que sente que quer escrever, mas não sabe como começar? O que você pode falar? O que você pode falar? Quem era a Manuela antes e quem é a Manuela depois de escrever o capítulo? Bom, primeiro é a questão do decidir, certo? Do vencer o medo, porque o medo, a gente pode ter medo ou receio de várias coisas. Quando a gente não tem a certeza se a gente vai conseguir ou algo desconhecido. Na verdade, o livro, para muita gente, é algo desconhecido. E a gente sempre viu a questão da leitura como grandes autores, pessoas de renome na escrita, Academia Brasileira de Letras e tal. Então a gente acha que está algo distante da gente. Quando conseguimos internalizar e ver que aquilo é possível, né, e alguém faz o convite, alguém nos encoraja, né, explica o que é, e a gente se enche de garra, determinação. E eu não sou de desistir das coisas. Se for algo desconhecido, eu vou refletir, mas se eu entrar, eu não vou desistir. Então eu entrei, né? A gente teve algumas reuniões online, não foi? Pelo Zoom. E mesmo chegando em cima da hora, porque eu estava em aula e tudo, mas eu fui pontual, eu fui presente e eu não desistiria, porque eu acho que a gente começa a se olhar, porque nem sempre com a correria do dia a dia, a gente consegue se perceber em vários âmbitos, né? Mulheres, né? Mulheres empreendedoras, mulheres mães, dona de casa, filha, esposa. E a gente
né? Eu sei do meu potencial, mas a gente não para muito para encher a nossa bola, né? Então, Uhum. quando eu fiz essa questão do livro, eu vi que isso é possível e que eu tenho uma história bonita para se contar, eu Uhum. tenho um legado para deixar, e isso me enriquece, me fortalece. E outras pessoas vão ler a minha história, que sabem por alto, e vão dizer, poxa, ela já passou por tanta coisa, né? Não Uhum. é tão fácil chegar onde a gente chega. Tem um caminho, tem a maturidade. Então, a maturidade conta e o equilíbrio, né? A serenidade de enfrentar os desafios da vida. E eu quero dizer assim que muitas pessoas me inspiram, né? Minhas alunas falam muito assim, Pro, me inspire em você, eu me orgulho de você. Tem até algumas alunas aqui Que legal. presentes, de aluna também, amigas, que quando eu ouço isso, eu fico feliz, né? Não para me como é que fala? Né? Dizer que eu sou melhor do que alguém e tal, mas e sim que eu faço a Não para me missão. achar, no caso, né? Hã? Não me achando, né? Digamos assim, É, mas não já. se achando. Mas a gente fica É. feliz porque a gente está sendo reconhecido, né? A gente faz, eu mesmo faço tudo, quem me conhece sabe. Eu me entrego por inteiro, eu faço por amor, eu quero ver as Uhum. pessoas que estão ao meu lado crescerem, se realizarem. E com isso eu me realizo também. Então, minhas alunas são inspiração para mim também, porque sem elas eu não teria essa motivação. Eu sou bailarina, mas hoje em dia meu foco não é ser a bailarina. Eu Uhum. danço, mas danço menos e eu quero que minhas alunas, né, sigam seus caminhos e sigam se realizando. Então, meu conselho é que se algum dia esse convite chegar, que não deixe de escapar, porque ele será valioso, será inspiração para outras pessoas. Ó, tem vários comentários aqui. A Bruna falando que você é lindo, o seu comprometimento e respeito por você mesma. A Gisele falou aqui que a sua história é bastante inspiradora. A Carol falou história linda, Manu. A Adriana fala que você é inspiração para muitos. Bruna falou de novo, valeu a pena, sua história é linda e inspiradora. A Adriana falou assim, prozinha, muito humilde, muito diferenciada. Dança muito. Mas assim, isso que é o bacana, sabe, Manuela? Quando a gente começa a ser referência para as outras pessoas, né? E aí é que está um grande barato de a gente começar a pensar no legado que a gente vai deixar para as futuras gerações, né? Eu sempre digo, tem duas certezas que a gente tem, uma certeza que a gente tem na vida, que um dia a gente não vai mais estar aqui. E daí a gente tem que fazer a pergunta todos os dias, né? O que eu quero deixar, o que eu quero deixar escrito na minha lápide, o que eu quero deixar deixar de legado quando eu não estiver mais aqui. Um dos legados é isso que você faz. Passar o conhecimento da dança, do balé para muitas pessoas, porque assim, com certeza essas pessoas, alunas tuas que estão sendo inspiradas ou foram inspiradas em você, elas vão levar isso para a vida, vão levar para as famílias delas, vão transformar vidas, seja elas seguindo uma carreira no balé ou não seguindo o balé, mas o conhecimento, a disciplina, a determinação, o foco, isso tudo que o balé, esse conjunto de elementos que o balé traz, elas levam para as vidas e com certeza elas vão querer transmitir isso para os filhos, para os netos, porque isso sim é deixar legado, né? E quando a gente fala de um livro, quando a gente fala de uma história que a gente passa, a nossa vida ela é uma coleção de experiências que a gente decide experienciar todos os dias, né? Ou você escolhe não fazer, ou você escolhe vai lá e faz. E quando a gente fala de escrever um livro, e eu não vou só sem demagogia, né? Mas todo projeto novo que a gente começa, é natural que a gente tenha medo, é natural que a gente, num primeiro momento, não acredita na nossa capacidade, é natural que a gente tenha aquele frio na barriga, mas o que realmente define se você é uma pessoa diferenciada, se você vai ser uma pessoa bem-sucedida, se você vai ser uma pessoa próspera, é o poder da decisão, o poder da escolha de você ir ou não ir. Então, assim, não é porque é um capítulo de um livro, não é porque é um livro, mas
todo projeto que você começar a fazer a partir de hoje, você tem que decidir seguir em frente. Eu gosto muito de falar de uma frase, sabe, Manu? Que é assim: o caminho se constrói ao caminhar, né? Não dá para dizer que eu vou construir o caminho para você, porque as experiências minhas são diferentes das suas experiências. Então, quando você constrói o seu caminho e esse caminho ele é construído ao caminhar, o que que significa isso? Que enquanto você está em movimento, enquanto você está construindo o seu futuro, os seus projetos, você vai aprender, vai se conectar com pessoas diferentes, você vai entrar numa frequência diferenciada e quando você junta essas três pilares, o que acontece? Você atinge novos resultados. Por quê? Quando você entra numa ambiência diferente, conecta com pessoas diferentes e acessa uma outra frequência, o que acontece? Você começa a buscar um pouquinho de cada um. Esses dias eu estava num curso de escoteiro e teve uma pessoa que comentou o seguinte: nós estamos aqui num curso e no final desse curso todo mundo tem uma cor. A gente estava em 10 e cada um tinha a sua cor. No final do curso, o que acontece? Todo mundo se abraçou e essas cores elas se mesclaram. Cada um leva um pouco de si e recebe um pouco de si. Então, quando a gente fala de escrever um livro, quando a gente fala da sua vida como professora de balé ou qualquer outro projeto que a gente tanto recebe como entrega experiências. E aí é que está o barato da vida, né? Se a gente não resolver parar hoje a nossa vida, não, eu não vou fazer mais nada da minha vida, só vou dormir. O mundo lá fora, ele continua em movimento, sabe? E dito tudo isso, Manu, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que fala esse teu capítulo, assim, o que tu pode falar para a turma que está aqui nos assistindo, né? Deixando aquele gostinho de quero mais, não contando todo o segredo, mas é aquela coisa, conto o santo, mas não conto o milagre, mas não conto o santo. Dá uma pitadinha do que você escreveu nesse livro aí para o pessoal, de repente, estar adquirindo seu livro quando chegar nas suas mãos. Na verdade, minha história começou, eu falo que minha história já começou no ambiente de arte. Né? Um ambiente de arte que cresceu na arte. Então, eu cresci convivendo com isso. E ao nascer, a arte nasceu um pouco antes de mim. Porque minha história se funde com a história dela. Apesar de eu não ter sido... não fiquei só na arte, eu tive outros caminhos, mas sempre voltei para cá. Eu tive experiências maravilhosas, como você disse. A gente aprende ao longo da vida. Então, eu aprendi com professoras que me capacitaram. Eu aprendi com colegas, com apresentações, com viagens para a Europa. E algumas frustrações, né? Que eu passei ainda novas. E eu conto, né? Um episódio, não posso falar tudo, né? Senão você me pega. É um episódio que eu tive aos 15 anos, que aquilo ali marcou a minha vida. Na época, foi muito sofrido. E um tempo que eu fiquei separada da família fazendo um curso, mas depois aquilo trouxe um aprendizado para mim e um encorajamento fantástico. E eu nunca esqueço que isso teve um papel na minha vida, mas eu só consegui perceber depois. E as experiências, o contato que eu tive com a Ana Botafogo, quando eu era adolescente também, que aquilo ali foi inspirador. Eu ver de perto uma bailarina treinando, ver de perto uma bailarina dançando ao meu lado. E depois de adulta, né, reencontrá-la em eventos de dança, ela poder me reconhecer e eu reconhecer aquele ídolo, que era algo admirável e ali no pedestal. E depois eu ver a simplicidade dela também. Porque a gente, né, pensa que aquelas pessoas são distantes, intocáveis, e na verdade ela consegue ser as duas coisas. Eu me sinto também assim, porque eu gosto da simplicidade, né? O palco é o glamour, né? Do palco a gente todo mundo é estrela, mas no dia a dia a gente precisa ter aquela relação de respeito com as pessoas, de ouvir o outro,
né? Ouvir, nem sempre vai fazer o que é possível, mas a gente tenta, eu tento sempre flexibilizar. Eu sou uma pessoa que vejo que a flexibilidade, né, nas decisões e nas relações são muito importantes. Então, se não dá de um jeito, vamos ver do outro. E, e a transição, né? Por que que eu decidi ser professora de balé? Quando foi esse ponto? Foi muito cedo. E como foi esse meu caminho? Eu caminho de me formar, né, fazer educação física, depois ser professora de balé, coreografar, e uma nova fase minha, que é mais recente, que era algo também que eu pensava muito no futuro, né? Isso no passado eu pensava muito no futuro. A parte que eu faço facilmente é a parte artística. É algo que para mim é natural, porque eu aprendi desde sempre. E a parte administrativa, a parte de números, essa parte burocrática, que não é a minha praia, mas que eu achava que era meio que impossível. Isso me amedrontava um pouco, né? Poxa, e lá no futuro? Meu pai não vai ser eterno. Isso eu já pensava desde nova. Meu pai não vai ser eterno e tal. E ele faz muito bem essa parte. Mas Deus é tão bom e a vida vai nos preparando que eu fui, não vou dizer que eu já sei tudo, mas eu fui me capacitando e da pandemia para cá eu venho realmente abrindo os horizontes e mergulhando também nessa área de empreender, né? De pensar também do outro lado. Então, esses meus últimos anos têm sido um paralelo das duas realidades. E assim, quando eu aceitei o livro, meu pai teve um diagnóstico de um CA e tinha sido, eu disse que não ia aceitar. Foi justamente nesse turbilhão, a cabeça estava a mil, sabe? Eu estava meio que indo no automático, porque a cabeça não estava legal. E aí, quando eu pensei também, que eu disse, não, eu vou topar com né, a fala de Bruno, o encorajamento, eu falei, eu vou topar por mim, mas por meu pai, porque ele não é de desistir de nada. Ele é de enfrentar. Então, eu disse, por meu pai, eu vou topar fazer esse livro, ele vai se orgulhar de mim. Depois, né, algumas semanas, eu contei. Ele falou, que bom, minha filha, que maravilhoso, muito bem, muito bem. Então, poxa, vai ser algo importante para mim, mas eu também vou estar orgulhando outras pessoas que gostam de mim, que querem me ver crescer também. É muito bom, assim, como Deus é bom pra gente o tempo todo, né? Porque, assim, enquanto você falava da tua trajetória, eu também vi o seu capítulo assim, quem tá aqui com a gente na live, esse capítulo dela realmente mostra o quanto que a gente realmente cresce quando a gente não para, né? Quando a gente está em movimento, em constante movimento. No ano passado, eu aprendi que algumas pessoas, né? Ano passado eu perdi a minha avó também ela teve câncer de pâncreas, e o câncer de pâncreas ele é um dos mais agressivos que existe, na verdade, né? Pouco tempo depois que ela descobriu, ela foi. Mas aí no dia da despedida dela lá, eu entendi os últimos 20 anos da vida dela, né? Eu no começo os últimos 20 anos eu pouco contato tive com ela, porque por dois motivos. Primeiro, porque eu saí da cidade onde eu era, da minha terra natal, vim para uma cidade maior. Eu saí do interior do estado de Santa Catarina, de uma cidade que tinha 4 mil habitantes, vim para uma cidade de 300 mil habitantes, que é Blumenau, Santa Catarina. Então, por eu ter saído da cidade, eu não tive muito contato com ela, mas ela também não ficou. Porque quando meu avô faleceu em 2020 e 2002, ela começou a se mover. Ela não parava, não parava. E assim, eu até dizia assim, quando eu via ela em festa de família de final de ano e via pouco desse Oma é a avó, para quem não conhece, quem é da cultura germânica, Oma é o mesmo que a avó. Então eu falava assim, nossa, a Oma não para nunca. E o que eu entendi naquele dia da despedida dela? Que ela foi uma pessoa que esteve em constante movimento. E enquanto ela estava em movimento, ela estava passando a mensagem dela para algumas pessoas. Enquanto ela passava essa mensagem para essas pessoas, ela foi deixando o legado dela.
E daí eu entendi que algumas pessoas elas querem estar no movimento e tem muitas pessoas que querem estar em movimento. Qual que é a diferença de você estar no movimento e a diferença de você estar em movimento? A grande maioria das pessoas elas querem estar no movimento para se sentir parte daquela tribo, mas elas só querem participar e se sentir parte. Quem está em movimento quer fazer algo mais, quer se diferenciar, quer se destacar das outras pessoas. Tem um trecho do livro, esse livro aqui, ó, Lá o Raio que eu Parto, que foi o quarto livro que a gente fez coletivo, em que o prefácio diz mais ou menos assim, eu escrevi em conjunto com o meu mentor, e ele diz um trecho que mais ou menos assim, que nós somos frutos das orações que milhares de pessoas fazem todos os dias, né? Então, assim, todos os dias a gente tem pessoas que oram e pedem para Deus para ajudar a resolver um problema, para sair de uma situação que está acontecendo. E quando você sai do estado de estar no movimento e entra em movimento, o que, que significa? Você começa a transformar vidas, você começa a ser referência na vida dessas pessoas. Nós aqui hoje, 9h31 da noite, do dia 14 de junho de 2023, muitas pessoas vão ser impactadas por insights que você passou aqui, por mensagens que a gente está deixando aqui, e que pode ser talvez a virada de chave na vida delas. Quando eu fui escolhido, né, eu digo que eu sou uma pessoa que vive o meu propósito todos os dias. Por quê? Porque todos os dias eu me conecto com pessoas que querem ter o grande objetivo de escrever um capítulo, de escrever um livro. E lá em dezembro de 2021, quando você vê esse livro amarelinho aqui, ó, do CLT ao MKT, esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Se eu não tivesse decidido escrever esse livro aqui, no dia 16 de novembro de 2021, eu não estaria hoje aqui com você. Se eu não tivesse resolvido escrever esse livro lá no dia 16 de novembro de 2021, eu não teria, junto com a Gisele e com tantas outras pessoas, impactado centenas e milhares de vidas. Eu sei que em algum momento, em alguma situação, pessoas vão ser transformadas, seja por uma palavra que a gente falar aqui, seja por uma palavra que a gente deixar escrita nesses livros. A gente não tem ideia de quantas pessoas a gente impacta todos os dias pelo simples fato de a gente não ficar com a boca calada, de transmitir a nossa mensagem. Eu tenho certeza, Manu, que você, como professora de balé, você falou que da Ana Botafogo, que era a sua referência, e que a gente coloca, às vezes, as pessoas no pedestal, mas no fundo, essas pessoas elas são instrumentos de Deus e que vêm aqui para quê? Para transmitir e passar a mensagem. Às vezes a gente acha que essas pessoas são distantes da gente, e quando na realidade elas estão muito mais próximas do que a gente imagina. Então, esse é o grande intuito de a gente estar trabalhando no movimento Ativando Escritores, e estar trazendo nesse projeto histórias que se conectam, que é o grande propósito do livro O Legado das Empreendedoras de Sucesso, né? São 9 histórias de empreendedoras da cidade de Feira de Santana, na Bahia, que se você for ler um pouco de cada história, em algum momento elas se conectam, em algum momento elas se cruzam. Para quê? Para deixar o seu legado, para mostrar a força da mulher no lado do empreendedorismo e para mostrar para outras mulheres que sim, elas podem ser o que elas quiserem, basta elas estarem em movimento, sabe? E então, esse é o meu propósito, sabe? Viver o meu propósito é estar aqui toda quarta-feira conectando e falando com pessoas do Brasil inteiro e transmitindo essa mensagem, porque eu sei que em algum momento alguém vai ouvir essa palavra, alguém vai ouvir essa mensagem e vai transformar e vai seguir em frente, vai entrar no seu movimento. Então, acho que é por isso que a gente está aqui, né, Manu? Por isso que a gente se desafia a escrever um capítulo de um livro, é por isso que a gente se desafia todos os dias, porque a gente não está aqui querendo ser mais do que os outros. A gente só está aqui realmente para quê?
para ser um mensageiro, para ser usado como instrumento de Deus e ser agente de transformação. Seja escrevendo um capítulo de livro, seja sendo um professor de balé, seja o que você quiser ser, mas simplesmente faça por estar em movimento e transformando vidas. Manu, a gente está encerrando para o final dessa live. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final para essa galera que chegou aqui, que nos acompanhou até aqui. O que você poderia deixar de mensagem final para essa galera que está chegando aqui ou que vai assistir essa live depois? Ó, falando um pouco da sua fala, que a gente sempre está aprendendo, né? E duas coisas que você falou hoje que eu achei interessante, né? Que já me fez também aprender. O caminho se constrói no caminho. A gente vive isso, né? Mas o ouvir isso, né? A gente registra, porque a gente nunca sabe tudo e nunca vai saber tudo. E a gente, né? Nós somos seres humanos que erramos, que acertamos, que estamos, né, em busca de crescimento. Então, o caminho é esse, com tropeços, com alegrias, com dificuldades. E a questão do movimento, que eu achei interessante também, né? No movimento, é o que está incluído, né? É oba-oba, vai sem pensar muito. E estar em movimento é a questão, né, de querer fazer bem feito, de viver cada momento como sendo único, valorizar as coisas que a gente vive. Então, assim, Manuela, eu gosto muito né, de valorizar tudo que está ao meu lado. Se é algo grande, ótimo. Se é algo menor, ótimo também. Então, a gente viver cada dia. As relações são sempre enriquecedoras. Por isso que eu gosto de lidar com gente. Eu não gostaria de trabalhar num escritório fechado, home office, o tempo todo. Eu acho que eu ia surtar. Porque eu gosto de conversar, gosto de interagir. Né? Em alguns momentos, sim, que a gente precisa se concentrar. E eu gosto, quando eu estou trabalhando concentrado, eu gosto de estar só, sem barulho. Ou criando a minha coreografia, se for um solo também, quietinha. Mas, no normal, eu gosto de estar ensinando, que é o que eu faço, e aprendendo também. Então, sobre essa experiência nova para mim, que eu jamais tinha pensado em galgar, né? Nunca tinha pensado em escrever o livro, mas um capítulo de um livro também não. E receber essa oportunidade, né, veio como né, uma dádiva. Eu acho que tem algum motivo para ser. Então, se chegou até a mim, porque a gente, né, nós não nos conhecíamos, até porque você é de outro estado. E agora, através de Bruna, né, reencontrá-la e conhecer, que a gente ainda não conheceu pessoalmente, tá, todas as mulheres do capítulo, mas a gente está conhecendo as histórias. Vamos ter a oportunidade, né, de fazer essa troca em alguns dos nossos encontros. Mas é muito enriquecedor, porque perceber que a minha história vai despertar curiosidade, aprendizado em outras pessoas, sejam elas bailarinas ou pessoas né, da convivência, da sociedade, e saber que nossa história, como você falou, que a gente não para pensar, né? Essa história está ali para outras gerações, para outras pessoas do nosso convívio também terem oportunidade. Então, eu vou ainda pensar de que forma eu gostaria de fazer um momento onde essas pessoas, né, no lançamento desse livro, que a gente vai fazer através de uma live, não é isso? Isso. Com todas as mulheres, mas um momento em feira, né? Pessoalmente, para que essas pessoas possam estar perto e também conheçam esse livro, né? A nossa história, a minha história e a história de todas as empreendedoras. Com certeza. Assim, a galera que está ficando aqui, a turma, as pessoas que estão aqui hoje, né? A nossa expectativa é de fazer uma live de pré-lançamento no dia 6 de julho. Então, numa quinta-feira, daqui 3 semanas, mais ou menos. E qual é a grande proposta aqui? É trazer todas as escritoras desse livro, né? Se não todas, mas a maioria, estar presente aqui para contar um pouquinho dessa história. E esse pré-lançamento ele só é um começo de um movimento que vai se
se transformaram em Feira de Santana na Bahia, né? É óbvio que todas as escritoras são de Feira de Santana na Bahia, não seria injusto elas não fazerem esse movimento, essa festa ou essa celebração desse livro, do lançamento desse livro no pessoal. O pré-lançamento, essa live de pré-lançamento é só para que a gente possa realmente expandir, mostrar para o Brasil que se 9 mulheres de Feira de Santana na Bahia, empreendedoras, mães, professoras, tem coach, tem dona de restaurante, dona de brigadeiria, então assim, são pessoas comuns, pessoas como a gente que vive no dia a dia, que fizeram de um objetivo de vida se transformar em histórias que vão vão inspirar outras mulheres, né? E por que não aí ajudar elas a construírem carreiras e negócios que vão surgirem a partir dessas histórias aí, né? Cada uma tem a sua singularidade, sua particularidade, mas no fundo, o que mais conecta, o ponto em comum entre as 9 mulheres é que elas todas têm seus desafios diários, têm suas atividades diárias, a sua rotina, todas passam por desafios. E qual é o grande propósito desse livro? Mostrar que se essas 9 mulheres empreendedoras, essas 9 mulheres que estão aí trabalhando no dia a dia, se elas conseguiram escrever um livro, você também, de repente, pode ser aí a próxima escritora de um livro e, por que não, deixar um legado no futuro para que outras pessoas possam usar e serem transformadas. Certo, Manu? Pois é. E se tiver, não sei qual é o projeto de vocês para depois, mas eu já até pensei, né, em pessoas que poderiam também estar aqui. Depois que a gente conversou, porque a gente foi convidada, né? Então, Sim. não teve nem muito tempo, porque foi um tempo recorde. Quando vocês falaram, eu pensei assim, ter 2, 3, 4 meses para escrever e tal. Não, é daqui a. Nem me lembro. 20 Um dias. mês, 20 três dias. semanas, 20 dias. 20 dias. É. Meu Deus, que tempo eu vou arranjar? Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Então eu até penso em outras pessoas que se tiver a oportunidade, né, de se fazer em feira, depender do tema, outras pessoas que teriam esse perfil também de estar participando. Com certeza, Manu. Se você quiser, conversa com a gente reúne, faz o mesmo trabalho que a Bruna fez aí, a gente organiza Achei um fantástico. livro, quem sabe, um livro com o projeto. É que na realidade assim, deixa eu só explicar um pouquinho para as pessoas que estão aqui, para que você entenda um pouquinho, né? O movimento nasceu, o movimento Ativando Escritores, ele nasceu para quê? Para que pessoas pudessem se tornar escritoras das suas próprias histórias. Só que no meio do caminho, depois de 10 livros, 9 livros, a gente resolveu mudar um pouco o conceito. Até o nono livro a gente tinha histórias de pessoas, várias pessoas que falavam de assuntos quaisquer, sei lá, alguém que venceu a procrastinação, alguém que esperou uma doença, alguém que largou um vício, enfim, eram histórias de pessoas comuns. O projeto Histórias que se Conectam, qual é o grande X da questão? Qual é a proposta desse projeto? É ter pontos em comum para quê? Para que a história da Manu, da Bruna, da Ivani, da Daniela, da Luciane e Luciana, são histórias que no final das contas elas se conectam em algum ponto em específico. Eu vejo assim, não sei qual é a tua proposta, mas eu vejo que, por exemplo, daria para fazer um livro só com pessoas da parte de dança, do balé, alguma coisa nesse sentido assim. Ou qualquer que seja a coisa, mas a ideia é assim, formar um grupo de pessoas que vão se comunicar, vão se reunir para escrever um livro e transformar vidas, no caso, né? Não sei qual é a tua proposta, mas de repente a gente pode conversar no particular. Você tem meu contato aí, vamos fazer esse teu Que projeto ocorreu aí. aqui na live, né? Porque a gente vai conversando, a gente vai se apropriando do assunto, a gente vai se sentindo à vontade. E eu Sim, sei, né? Aqui mesmo na live tem pessoas que
né, pessoas amigas, alunas. Aqui tem Carol, que também é enfermeira, que tem uma vida... não vou nem citar muito. Tem a Adriana, que está aqui também falando. Tem Mariluce, minha tia também, que é uma mulher guerreira. Então, assim, Perfeito. e minha mãe também, que é uma pessoa que, né, teve uma vida ligada à arte, depois teve que parar, depois retornou como aluna, que é minha aluna hoje. Então, cada um tem a sua história, e toda história. E assim, eu na minha vida normal, eu me interesso muito pelas histórias das pessoas, sabe? Sempre, Perfeito. sempre. A gente vai conversando, poxa, por quê e tal. Aí eu sinto aquela dor da pessoa, se a pessoa tá sofrendo, eu, poxa. Aí vou para casa pensando, poxa, o que aconteceu com aquilo? Então, as relações minhas não são nunca muito formais, são, né, próximas. Eu não Uhum. sei se você, mas eu me chateio com alguma coisa, não, eu vou manter uma relação mais distante, não vale a pena, a gente está se aproximando, mas eu não consigo ser de outra forma. Então, eu tenho que assumir que eu sou assim, e tem um lado bom também, né? A gente se aproxima, a É, gente ganha também. Não, eu eu, tô... eu acho muito, eu acho muito legal isso, sabe por quê, Manu? Porque essa é a grande intenção, tá? Eu já contei em outras lives, eu não falei hoje na live daqui, mas eu não posso deixar de encerrar, né, essa live sem falar disso. O meu propósito de vida é ativar 10 mil pessoas a se tornarem escritoras das suas próprias histórias. A gente já está chegando a 170. Parece que é pequenininho, 170 perto dos 10 mil. Mas aí quando você... Qual é o grande propósito? É inspirar pessoas a criarem grupos de escritores para que não é só o Jefferson que vai fazer. Quando eu recebi esse propósito, né? Quando eu entendi esse propósito de ativar 10 mil pessoas, eu entendi que não era eu sozinho que ia fazer isso aí, que pessoas iriam conectar comigo, que iam Tá, querer né? despertar o desejo de escrever isso aí. Então, assim, o Jefferson conecta com 170 pessoas, mas se dessas 170 pessoas surgirem mais 17 pessoas, 10%, 17 pessoas que vão entrar no movimento para conectar com outras pessoas para escreverem as histórias, 10 mil chega muito fácil, entendeu? Então, assim, eu acho muito válido essa tua experiência e eu, assim, conte com a gente, tá, Manu? Se quiseres fechar esse grupo, a gente tá aqui à disposição para fazer todo o trabalho que é da organização, de como fazer as coisas acontecerem. E o mais bacana é o seguinte, né? Todas as pessoas, a gente nem falou aqui na live, né, Manu? Mas assim, a gente faz o primeiro encontro onde a gente diz o seguinte: vocês têm 20 dias para escrever um capítulo de 10 páginas. Aí todo mundo na reunião faz assim, abre aquele olho, arregala o olho assim, mas eu vou ter que escrever 10 páginas? Vai, e tenho certeza que vai dar muito mais. A Manu foi uma delas que escreveu. Eu tive que enxugar, você me falou, eita. Aí eu falei, ai meu Deus, o que é que eu vou tirar? E foi pouco. Vocês também fazem livros, esse foi um grupo de mulheres, mas vocês fazem livros também com pessoas misturadas. Meu marido, por exemplo, é Sim, uma grande pode? história, né? Já, 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 Sim. já atingiu Não, aqui, ó. milhares de Deixa eu mostrar para alunos, você. deu aula para idoso, jovem, adolescente, tem uma história de vida também, então. Na realidade, assim, dos últimos 3 livros, 2 só foi quando, esse que eu te falei da escritora que fugiu 3 vezes depois que criou um movimento para escrever o livro dela, foi um livro só com mulheres e esse é o segundo só com mulheres. Todos os outros a gente teve homens e mulheres juntos. A diferença é que é a seguinte: a grande maior parte do público é mulher. Isso não dá para falar assim. A cada 5 pessoas que escrevem o livro, um é homem, 4 são mulheres. É mesmo. Mas enquanto a gente, As mulheres estão enquanto a gente, poderosas. os homens têm um pouco mais de medo de escrever, eu acho que talvez algum bloqueio, alguma crença, ou sei lá, não se acham capazes de escrever, mas quando escrevem também. Ó, a Gisele está falando uma coisa aqui também que eu queria falar para não esquecer. É, a gente a gente já organizou esses 10 livros e a gente está chegando eu não sei direito o número, mas assim, mais de 160 pessoas que escreveram livros.
E a gente teve a escritora mais jovem que escreveu um capítulo de um livro, tinha 16 anos, e a mais velha, 87 anos. Que legal. Então, assim, não tem idade para escrever o livro, tá? Então, você que está aqui, às vezes, não, a Manu falou da mãe dela, ou falou da tia. Não, mas eu sou velha demais para escrever. Nós tivemos uma senhorinha de 80 e poucos anos, 87 anos, que escreveu e, ó, deu show no que escreveu, tá? Contando a história de vida dela. Então, vamos conversar, mano. Eu acho que vai ser um projeto bem bacana e a gente pode organizar, quem sabe, aí, um segundo livro coletivo com outras pessoas. Esse é o grande propósito. Não é parar no primeiro livro e seguir, né? Vamos parar e dizer assim, agora eu já sou escritora. Se a gente conseguir fazer outro livro, Sim. vamos ir para frente. Tamo junto. Então, Sim, três bom. para entrar 100%, mergulhar mesmo nesse novo mundo, nessa nova experiência. Ó, olha só como a sementinha ela vai acontecendo, né? A Bruna participou de um livro como coautora, virou embaixadora do livro Legado das Empreendedoras de Sucesso. A Manu participou como coautora do livro e agora está com uma ideia de criar um projeto. E aí que a gente vai plantando as sementinhas e vai transformando vidas e vai deixando o nosso legado, né? Manu, eu quero te agradecer demais, primeiro, por ter acreditado, né, no projeto, por ter principalmente escutado a Bruna, todo o argumento. Eu sei que no momento que ela conversou contigo, você estava passando por um momento difícil e que bom que você aceitou o desafio de escrever esse capítulo de um livro, no caso, né? E te agradecer também por estar aqui com a gente, ter compartilhado um pouco dessa história sua, né? Se vocês quiserem adquirirem o exemplar do livro, no dia 6 de julho nós vamos fazer a live de pré-lançamento. O que é essa live de pré-lançamento? Nós vamos trazer todos os escritores para que vocês conheçam um pouco da história de cada um deles, para que vocês possam entender por que você deve adquirir esse livro. Nesse meio período entre a live de pré-lançamento ou não, a gente vai estar enviando os livros para a Feira de Santana, na Bahia, e aí, quem sabe, a oportunidade de vocês estarem adquirindo o livro da Manu, da Bruna, da Irani, da Janeide, das 9 empreendedoras aí de Feira de Santana, na Bahia, com aquela dedicatória, aquele autógrafo especial para você no grande lançamento que elas devem fazer em Feira de Santana, na Bahia. Então, aproveite. Se você se interessou, já entra em contato com a Manu no WhatsApp, manda uma mensagem direct aí no Instagram para ela, que ela já vai deixar anotadinho aí. Quem quiser adquirir, já conversa com ela que vou falar uma coisa. Eu, se fosse você, não perderia a oportunidade de receber, de ter esse livro em mãos. Porque, além da história dela que ela contou aqui, tem mais 8 histórias incríveis de superação e que vão inspirar muito você. Obrigadão. Maravilha, viu? Agradeço pelo convite, por estar aqui. Foi a primeira live desse livro, não foi? Sobre esse livro. Foi a primeira live. Agradecer a todo mundo que entrou, né? Minha família, minhas alunas, amigos e seus convidados também. E me sinto muito honrada, né? De falar um pouco da minha história. E tenho certeza que o livro, já estou curiosa também para conhecer a história das outras colegas, que também serão autoras do mesmo livro. E é isso, a vida é assim. A vida é uma teia, onde a gente se encontra e a gente caminha junto ou caminha aprendendo com o outro. Então, estou muito feliz por esse novo momento. Olha só, mano, enquanto você estava falando aqui, eu já escutei umas 4 pessoas aí querendo ter o livro. Tem gente que está querendo 2 exemplares seu. Então, agora quem quiser, já chama a Manu aí para adquirir exemplar, porque eu acho que vai ter uma quantidade limitada de exemplares. Aproveita, tá? Tem que ver isso, para vir uma quantidade que atenda, né? Então tá bom. Grande abraço, tá, Manu? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.